então é chegada a hora de voltarmos a analisar o famigerado Dragon Ball GT. Dessa vez, falaremos sobre a saga de Baby, que supostamente é o melhor arco da obra, ou pelo menos assim me disseram. Depois de um início bem fraco, vejamos se finalmente o GT engrenou aqui. Com o enredo mais inspirado na ação do Z do que nas aventuras do clássico, a saga de Baby é meio que lembrada com um certo carinho pela fanbase, até porque era essa ação que o público estava esperando do GT desde o início, né? Veja, eu sou um defensor da ideia que os roteiristas da Toei tiveram de recriar o clima de aventura do Dragon Ball clássico, mas acho que as pessoas na época estavam esperando outra coisa, e foi essa outra coisa que a equipe tentou entregar nesse segundo arco da obra. Até por isso, desconfio, essa parte é mais querida pelos fãs. Pois muito bem, sabendo disso, eu entrei para assistir a saga de Baby, não digo que com altas expectativas, mas esperando uma coisa decente, mediana, aceitável. Mas a grande verdade, meus amigos, é que eu odiei o arco de Baby. Odiei. Objetivamente falando, é claro que ele é muito melhor que o arco da busca pelas esferas, e disso eu não tenho dúvidas. Mas confesso que a minha experiência com a primeira saga foi menos ruim do que com essa aqui. Chegando ali pelos episódios finais do arco, eu já não tava nem com saco mais pra ver nada e terminei meio que no automático, a real é essa. Mas vamos destrinçar essa análise logo a seguir. Antes, eu vou fazer uma exigência a vocês. Vocês pediram pra eu assistir Dragon Ball GT de novo. Vocês me fizeram passar raiva com esse negócio. Então vocês estão me devendo like no vídeo. E estão me devendo compartilhamento desse vídeo também. É um pagamento justo por eu ter enfrentado a saga Baby de peito aberto pra trazer o conteúdo pra vocês aqui. Então dê o like aí, compartilhe o vídeo nas comunidades de Dragon Ball e se não for inscrito, se inscreva. Vídeo novo aqui no canal toda segunda às 5h15, sempre falando de animes e mangás variados. Agora vamos lá. Como já é tradição aqui no canal, dividirei essa análise em alguns tópicos. A estrutura básica é a seguinte: em relação à saga Baby, farei 4 elogios e 4 críticas, explicando uma de cada vez. Pode parecer que a coisa foi equilibrada então, já que o número de elogios e de críticas é o mesmo, né? Mas o peso é muito diferente. Os elogios vão apenas a alguns detalhes do arco, já as críticas se dirigem mais à estrutura da história, mas vocês vão entender ao longo do vídeo. Começando pelos elogios, o primeiro ponto que quero exaltar aqui é o mesmo que levantei no vídeo passado. A ending nova que começa a tocar nesse arco é absolutamente maravilhosa, né? A música do encerramento. Digo novamente o que disse no vídeo da busca pelas esferas. Zard é Zard. Eu adoro essa banda. Ponto. É um crime que não tenham traduzido também essa música aqui para o português, porque é das poucas coisas que se salvam no GT. O segundo elogio é a ideia básica do personagem do Baby. Novamente o GT traz uma ideia base interessante e a executa de maneira horrorosa. Mas esse lance de o vilão ser o Tsufurudin, que foi uma raça apresentada lá em um episódio filler do Dragon Ball Z, é muito legal. Os roteiristas aproveitaram um elemento usado previamente no anime e o trouxeram à tona de novo para criar um vilão que tem um objetivo simples, porém convincente, que é o de se vingar dos Saiyajins que exterminaram seu povo. Então esse resgate de uma história antiga foi um bom insight da equipe responsável por escrever o GT. O terceiro elogio, como não poderia deixar de ser, é ao conceito e design do Super Saiyajin 4. Em termos de aparência, é uma transformação mais criativa do que qualquer outra da franquia, desde o Super Saiyajin original até as mais recentes do Super com suas infinitas cores de cabelo. Além disso, o fato de ser uma transformação ligada ao Ozaru, que é a característica mais básica da raça Saiyajin, também é um acerto na minha opinião. Então eu gosto do Super Saiyajin 4 tanto quanto vocês e entendo os que querem uma canonização dessa forma. E o último ponto legal da saga Baby é que ela em algum momento utiliza uma estrutura de roteiro que me lembra a melhor parte da saga Buu. Quando eu fiz vídeos analisando o arco de Majin Buu, e eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui para você assistir essa análise depois, eu mencionei que a estrutura do roteiro daquela parte era básica, porém funcional. O que o Toriyama fez ali foi o seguinte: ele apresentou um problema para os heróis, que no caso era o próprio Majin Buu que estava tocando o terror no mundo todo, né? E em seguida ele traçou diversos planos paralelos que os heróis foram fazendo para deter essa ameaça. Então a história seguiu 3 linhas diferentes. Primeiramente, os Terráqueos elegeram o Sr. Satan como encarregado de derrotar Buu. Ao mesmo tempo, o Goku confiava no Goten e no Trunks, aprendendo a fusão para destruir o vilão. E por fim, o Supremo Sr. Kaiô estava treinando o Gohan para que ele pudesse acabar com o terrível demônio. Dessa maneira, o Akira conseguiu dar um andamento dinâmico e eficiente ao enredo, já que cada plano desses foi sendo desenvolvido e tentado, e assim a história foi caminhando. Então nós vemos que o Mr. Satan quase consegue domar Buu, digamos assim, né? Mas o plano dá errado por causa daqueles bandidos lá que fizeram o vilão ficar furioso e liberar seu lado mal. Depois tem a luta de Buu contra o Gotenks, que dá errado pela displicência dos moleques e pela esperteza de Buu. E logo em seguida
temos a luta do Gohan, que também é derrotado por descuido. Mas veja que o desenvolvimento de cada um desses planos e a tentativa de executá-los ocupam uns bons 50% do roteiro da saga Buu, se não for mais. Essa é uma maneira de você criar uma estrutura de enredo que é objetiva, porque você apresenta ao leitor o que vai acontecer previamente, né? Você diz, ó, o plano é esse, então a história vai caminhar por esse lado aqui. Então não há enrolação, não há perda de tempo. Você mostra para o leitor o que vai acontecer, depois você mostra o plano sendo executado. Mas ao mesmo tempo que é objetivo, é sofisticado, porque vai trabalhando com 3 hipóteses ou 3 soluções diferentes ao mesmo tempo para o mesmo problema. Então você abre 3 linhas diferentes de roteiro paralelas. Você vai trabalhando 3 coisas ao mesmo tempo. Então é simples, mas é sofisticado ao mesmo tempo. É maravilhoso. O GT faz coisa semelhante aqui, bem ali no auge da luta contra o Baby. Nós vemos ao mesmo tempo o Ubi lutar contra o vilão, o Goku tentar despertar sua verdadeira força no planeta dos Kaio's e o Kibitoshin tentando usar a água sagrada para trazer aqueles dominados pelo Baby de volta ao domínio dos seus corpos, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Como eu disse, a estrutura é simples, porém sofisticada e eficiente, apresentando também uma variedade nos focos da ação, que não fica concentrada em um plano só, né? Não fica concentrada em uma coisa só. Infelizmente, essa estrutura foi mal usada e vamos entrar nisso daqui a pouco. Feitos esses elogios pontuais à música, ao Super Saiyajin 4, à ideia do Baby e a essa parte do enredo, vamos à hora da madeirada. E a madeira hoje vai piar, a verdade é essa. O primeiro ponto que me fez odiar essa saga é um defeito que já estava presente no arco anterior e que, sejamos justos, foi melhorando ao longo da saga de Baby. Mas pelo menos metade ou um pouco mais dela é afetada por esse problema que mencionarei aqui. Em resumo, a produção do anime do GT é imunda. É isso, não tem como ficar rodeando a questão. Alguns erros de produção do anime são primários, é inacreditável. Por exemplo, a trilha sonora. Aqui eu tô falando das músicas usadas dentro dos episódios, né? Não da abertura do encerramento. É esquisito dizer isso, mas não são raros os exemplos nos quais a música tocada em uma cena simplesmente não condiz com o que a cena está pedindo. Por exemplo, às vezes a cena é ou deveria ser tensa, mas a música tocando de fundo é uma música de galhofa, uma trilha usada para momentos cômicos. Ou então uma cena que deveria ser triste, mas está tocando uma música mais leve que deveria tocar em momentos mais amenos, mais tranquilos, etc. Esse tipo de coisa acontece bastante na primeira metade dessa saga e vai diminuindo aos poucos até parar, mas um bom 50% do arco tá cheio desse tipo de coisa. Eu adoraria mostrar exemplos aqui, mas a chance de eu tomar uma lapiada de direitos autorais é grande, então deixa quieto. Outra demonstração da produção precária do GT são cenas nas quais não há o mínimo de sincronia entre o que o personagem tá falando e o boneco na tela batendo a boca. Em outras palavras, tem cenas nas quais o boneco tá com a boca fechada, mas tá saindo a voz dele em alguma fala. E eu assisti a original japonês, então não é problema da dublagem nossa, né, de alguma sincronia que possa ter acontecido aqui. É lá mesmo do original. E outra coisa que me incomodou, essa um pouco mais sutil, é a ocorrência de cortes bruscos em algumas cenas. A parada tá lá se desenrolando e de repente, bum, tome um corte seco para outra coisa completamente diferente. Faltou um feeling, uma mão mais habilidosa na direção do anime para saber até onde estender as cenas para encontrar o momento certo de fazer o corte e esse tipo de coisa. Novamente queria poder trazer exemplos aqui, mas eu tenho medo de tomar claim de direitos autorais, então ficamos com um ponto geral que é o de que a produção deixa muito a desejar. Outro aspecto da produção ainda que me incomodou bastante foi a animação das lutas. Em resumo, os combates do GT são muito parados. Provavelmente por uma questão de verba, eu não sei, né, eu tô especulando aqui, a equipe apostou em cenas estáticas ao longo das várias lutas que acontecem nessa saga. Muito dificilmente você tem boas sequências de golpes entre os personagens, né, sequências mais longas, por exemplo, ou um uso mais criativo da coreografia de luta ou qualquer coisa desse tipo. O que você tem bastante é uma alternância entre cenas de ação e cenas paradas de diálogo ou coisa assim. Eu sei que isso também acontece no Z, mas é que a parte das lutas aqui é muito curta. No Z você tem essa alternância, mas você tem longas sequências de luta, de porrada. Aqui não, aqui é coisa bem curtinha mesmo, não há o desenvolvimento mínimo, uma fluidez mínima nas lutas do GT. Você tem uma cena de uns 5 segundos de combate e aí a ação para ter algum diálogo. Aí lá na frente vem outra sequência bem curtinha de luta e depois para de novo e vai indo assim. Essa produção precária prejudica o GT em todos os níveis. Essas sequências ruins tornam as lutas bastante entediantes, com exceção da luta contra o Ryudo. A trilha sonora mal executada destrói a emoção de várias cenas que poderiam e foram desenhadas e pensadas para ser impactantes, mas que são boicotadas pela música escolhida, que não tem nada a ver com o que a cena está querendo transmitir. E os erros de sincronia de dublagem são apenas ridículos demais, né? Tira toda a suspensão de descrença do cara. Não dá para você continuar levando a sério quando você vê erro básico do boneco falando e sem mexer a boca.
desculpa, pô. Veja que tudo isso que eu falei aqui foi só a primeira crítica, que é que a produção é bem ruim. Ainda tem mais 3. Eu disse que a madeira ia piar, né? Então continuemos. A segunda crítica é que a saga de Baby sofre de uma severa inconsistência de tom. Aqui, eu acho que novamente eles tentaram emular uma característica do clássico, mas falharam miseravelmente. No caso, eu tô falando daquela alternância que o Akira fazia entre momentos de ação e momentos de comédia dentro da série, sobretudo depois do arco da Red Ribbon. É muito difícil fazer esse equilíbrio porque evidentemente são tons contraditórios, né? Você não consegue deixar o leitor tenso e fazer comédia ao mesmo tempo. Esse fino equilíbrio é um dos grandes méritos do Dragon Ball clássico, que tem ação e comédia e consegue dosar bem isso daí. O segredo me parece ser o fato de que o Akira sabia dividir bem as coisas e ele fazia isso de duas formas diferentes. Às vezes, ele não misturava as coisas. A hora da ação era a hora da ação e a hora da comédia era a hora da comédia. Os melhores exemplos disso são os arcos de torneio, sobretudo o torneio do Tenshinhan. Perceba que ali nas primeiras fases desse torneio, nós temos combates leves, de tom cômico, como a luta do Jack Chun contra o lobisomem ou do Goku contra o kickboxer lá. Essas lutas são pura galhofada, não tem nada de sério ali. Diferentes são as lutas do Tenshinhan dentro do mesmo arco, todas carregadas de seriedade por ele ser o antagonista daquela saga. Então ele separava bem o momento de fazer graça e o momento de trazer coisa séria de forma que uma coisa não prejudicava a outra. A participação do Tao Pai Pai na saga da Red Ribbon também é um bom exemplo disso, pois é uma parte da saga que tem um tom muito mais sério que o resto e isso fica bem destacado ali. A saga da Red Ribbon tem uma vibe e a parte do Tao Pai Pai tem outra vibe. Mais complexo, porém, é quando o Akira misturava ambas as coisas na mesma luta e ainda assim fazia funcionar. Acho que os melhores exemplos são a final do torneio entre Goku e Jack Chun e a parte do General Blue na Red Ribbon. Goku e Jack Chun conseguem misturar as duas coisas sem se enrolar porque o tom vai mudando aos poucos ao longo da luta. A coisa começa na galhofa, vai se tornando mais séria aos poucos e chega no pico da tensão quando o Goku vira o Ozaru no meio da luta. Não há um corte brusco da seriedade para a comédia, mas um trabalho cuidadoso justamente para ir transicionando de pouco entre uma coisa e outra. No caso do General Blue, que é ainda mais interessante, eu acho que dá certo porque o Akira constrói esse personagem como sendo ao mesmo tempo forte e caricato. Sendo ele cheio de trejeitos, quando o Toriyama resolve a luta com o medo que ele sente de um rato aos 45 do segundo tempo, isso não parece forçado, porque já estava meio claro que ele já tinha uma pegada cômica, apesar de ser um personagem forte. Ele vai trabalhando nessas duas coisas ao mesmo tempo, né? Acho que o fato de a piada resolver a luta também ajuda, porque o Akira não fica alternando entre seriedade e piada, ele não fica pulando dali pra cá e de cá pra lá. Ele usa a piada como resolução da situação e uma resolução possível porque, repito, o Blue sempre foi um personagem cômico, então não parece forçado. A chave aqui parece ser a de que o tom não fica variando entre piada e seriedade. Não existe uma via de mão dupla que vai e que volta. Ou ele começa brincando e vai se tornando mais sério aos poucos e aí ele não volta pra piada mais, ou ele constrói a situação séria e termina com piada e não volta mais pra seriedade, ou seja, a luta contra o Blue tava séria, ele resolveu com a piada do rato e pronto, acabou ali. Há uma mistura de tons, mas não há um vai e vem de uma coisa para outra, não existe essa confusão do que é que a cena quer ser. Então o leitor consegue captar bem o que é que está sendo transmitido ali. Agora no caso do GT, pelo que eu senti, eles tentaram ali emular essa mistura do Dragon Ball clássico, mas falharam miseravelmente justamente porque não souberam organizar as ideias. O erro aqui me parece ser o de que eles ficavam alternando dentro da mesma cena entre galhofa e seriedade, e aí uma coisa terminava atropelando a outra. Não havia uma separação cuidadosa como nos arcos de torneio do clássico, e nem uma construção que alternava o tom aos poucos. Não, o GT fica tentando sair de uma coisa para outra o tempo todo, e aí se enrola. Por exemplo, no auge da luta contra o Baby, os caras me colocam aquela porra daquela dimensão paralela na qual o Goku tem que jogar um jogo de tabuleiro valendo a própria vida. Enquanto ele brinca de banco imobiliário do demônio, o Baby tá lá dominando a mente de todo mundo na Terra e levando pro novo planeta dele. E nesse meio tempo tem umas piadolas envolvendo o Kuririn e a 18 que também já quebra a atenção da coisa, né? E as cenas vão cortando de uma coisa pra outra o tempo inteiro, e aí o cara que tá assistindo não sabe se é pra entrar na galhofa do jogo de tabuleiro ou se é pra ficar tenso porque o Baby tá vencendo naquele momento, né? Tá dominando os terráqueos. Isso prejudica a imersão, não fica claro qual é a emoção que a série quer que o espectador sinta. Outro exemplo, tá lá o coitado do Ubi torando o pau com o Baby e ao mesmo tempo o Goku treinando moendo café lá no planeta dos Kaioshins. Depois isso vira uma cena bizonha dos caras querendo tirar o rabo dele com um alicate. Outro exemplo ainda que pode ser dado é o fato de que o Goku do GT é um palerma durante boa parte dessa saga também. Essa é uma crítica muito feita ao Super, e com razão, mas o do GT não fica muito pra trás não. Eles ainda ficam insistindo
caindo naquela parada que eu já critiquei no vídeo passado, de ele ficar sempre batendo na tecla de estar com fome o tempo todo, e às vezes essas piadolas dele estar com fome acontecem em momentos nos quais a série tá tentando estabelecer um tom mais sério, como aquela parte na qual o Baby tá escondido no corpo do moleque lá no hospital. Pra ser justo, na segunda metade da saga eles param com essa frescura e o Goku fica mais aceitável, mas até chegar lá não tem quem aguente. Enfim, dava pra falar mais sobre isso, mas vamos pro terceiro ponto. No fundo, o terceiro e o quarto ponto são o mesmo. O roteiro do GT é simplesmente ruim demais, mas eu queria dividir isso em dois tópicos. A terceira crítica então é que essa parte do roteiro tem uma tonelada de furos, exatamente como acontece na saga anterior. Não vou me demorar muito aqui, mas listarei alguns exemplos. Por que que o Dr. Mil e seus asseclas ficam inertes assistindo o Gil resgatar a Pan e o Goku? Tipo, eles ficam lá parados se lamentando e não oferecem nenhuma resistência. O Gil não tem nenhum poder de luta, ele é fraco, ele não é perigoso, então seria muito fácil impedi-lo. Mas a verdade é que o roteiro precisava que o Goku e a Pan fossem salvos naquele momento, então os vilões agiram como idiotas. Outra, se o Hildo, o nome do vilão é Hildo, aí já não dá, né? Se o Hildo tem o Ki maior que o do Buu, e isso é dito na obra, por que o Baby não se aproveitou mais do corpo dele, possuindo-o e dando trabalho para os heróis? Se o corpo do Hildo podia usar todo o metal do planeta, por que o Baby simplesmente não travou a nave dos heróis para eles não irem embora? Por que o Trunks só desativou o computador no qual o Baby estava sendo gestado, ao invés de destruir tudo logo de uma vez como foi feito na saga do Céu, por exemplo? Se ele tivesse feito isso, não tinha Baby e não tinha saga. Então ele teve que ser burro por conveniência de roteiro. O roteiro só aconteceu porque o Trunks foi idiota, porque ele não destruiu o computador completamente e deixou lá o Baby. Só corrompeu o arquivo e deixou lá. Outra coisa, essa saga às vezes quer ser esperta demais às custas do espectador. Pelo menos 3 vezes eles vieram com aquela conversinha de que tudo o que estava acontecendo era um plano secreto de alguém para descobrir alguma coisa. Essa armação do Trunks com o Gil para descobrir os planos do Dr. Mil é um exemplo, que foi a hora que o Baby apareceu, né? Parecia que o Trunks tinha sido capturado, mas aí lá na frente ele diz: ah não, foi só um plano que eu bolei com o Gil aqui pra gente descobrir o que é que o Dr. Mil estava planejando desde o início. Só que não houve preparação nenhuma para essa revelação. Então o plano é gratuito. O roteiro tentou ser inteligente e surpreender o público, mas é fácil surpreender quando você não dá nenhuma pista, quando você não prepara de nenhuma maneira a revelação que você vai trazer. No fundo, você basicamente mentiu para a audiência. Você disse que o Trunks foi capturado, e só lá na frente dizer que ele não foi capturado, que era tudo falso e que tudo aquilo que ele estava fazendo era só para lhe enganar. É fraquíssimo, é gratuito, não é assim que se escreve esse tipo de coisa. O Ubi que planejou ser absorvido pelo Baby é a mesma coisa. Parece que ele perdeu a luta só para lá na frente dizer: não fui derrotado não, desde o início era meu plano. Não é assim. E o que dizer da justificativa de o Baby sair do corpo do Vegeta já no final da saga? Ah não, quando ele virou Ozaru, o corpo dele cresceu e o meu cresceu junto. Agora que o corpo do Vegeta encolheu, o meu não consegue encolher junto, então eu tenho que sair. Ué, mas se o corpo cresceu junto, por que ele não pode encolher junto? Qual é a lógica dessa regra? Qual é a lógica disso que você fez? Na verdade foi só uma desculpa conveniente, porque naquele momento era necessário poder matar o Baby sem matar o Vegeta. O roteiro precisava que o vilão fosse destruído sem pagar o preço de matar um dos heróis. Então eles vieram com esse negócio tirado da bunda pra forçar o Baby a sair do corpo do Vegeta e eles fazerem o que queriam. Veja que até cenas que poderiam ser interessantes, como o sacrifício do Piccolo, são estragadas por furos de roteiro. Em tese, o Piccolo se sacrificou porque percebeu que as esferas do dragão faziam mais mal do que bem, devido à ganância das pessoas e esse tipo de coisa. Então se ele se sacrificasse, as esferas seriam destruídas e tudo ficaria melhor, né? Isso no caso ele fez para destruir as esferas de Estrela Negra, né? Que são muito poderosas e podem destruir o mundo, aquela coisa toda. Beleza, interessante. Só tem um pequeno porém. Dá para destruir o Shenlong sem matar o Piccolo, como nós vimos na saga do Daimao. Então ele se matou de graça para dar uma de herói. Ou seja, era só reunir as esferas negras de novo, né? A Terra já tinha sido destruída mesmo, mas depois foi recriada com as esferas do dragão de Namekusei. Então era só partir pelo espaço de novo, reunir as esferas de novo, chamar Shenlong e matar ele. Pronto, as esferas de Estrela Negra estão inutilizadas. Não precisava desse drama todo. Ou isso convenientemente só serve pro Shenlong normal. Vocês também vão ter uma regra da bunda de que o Shenlong das esferas negras não pode ser morto. Então veja que esse é o nível de Dragon Ball GT, senhoras e senhores. É inacreditável. Eles ficam tirando essas regras do nada pra levar o roteiro pra onde ele quer e faz isso da maneira mais descarada possível. Ele só vai lá e faz, e você que engula. E a última crítica é que além dos furos propriamente ditos, a saga Baby tá repleta de ideias simplesmente ruins, de coisa que desafia o bom senso de quem assiste. Novamente vou apenas citar alguns exemplos para não estender muito. Aquele enredo do Goku preso na outra dimensão, na qual ele tem que jogar banco imobiliário do Satanás, é uma ideia completamente gratuita. Além de quebrar a tensão da luta contra o Baby, né, que eu já mencionei anteriormente, essa
Essa parada é completamente jogada ali, sem nenhum nexo. Você tá vendo a luta, de repente o Goku cai em outra dimensão e agora ele tem que jogar um jogo de tabuleiro. Qual é o sentido disso? Aparentemente era uma maneira de emular os fillers do Z, mas a maioria dos fillers do Z são péssimos. Outra, a ideia de fazer o Goku moer café para colocar o rabo dele para fora é risível, não tem outra palavra. E aliás, nesse primeiro momento a cauda dele fica parecendo a do personagem do Jack Black no filme O Amor é Cego. Tudo isso enquanto o Baby tá lá dominando o mundo. Não tem como levar a sério. Como é que você vai ficar tenso com o Baby executando o plano dele quando tem esse tipo de cena? E a temerária ideia de tirar a cauda do Goku com um alicate. O que dizer dessa pérola? E o Goku transformado em Ozaru, né, descontrolado, sem controle das suas ações, que não obstante pega uma foto minúscula na mão e a analisa. Tipo, ele tá lá completamente dominado, sem nenhum controle de suas ações, mas ele pega uma foto na mão e fica olhando. E aí depois que ele pega a foto na mão que ele fica olhando, ele lembra da família dele. Qual é o sentido disso? E logo em seguida, se achando pouco, ele bebe a lágrima da Pan. E aí ele vira o Super Saiyajin 4. Meu Deus do céu, o que é isso? Ele bebe a lágrima da Pan e vira o Super Saiyajin 4. Não faz sentido nada disso. Enfim, o negócio é o seguinte. O roteiro da luta contra o Baby segue uma estrutura semelhante ao roteiro da luta contra o Vegeta na saga dos Saiyajins. Isso é uma coisa boa. O combate vai alternando entre o controle do vilão e o do herói. Da hora. O problema é que essas mudanças em quem está dominando a luta tem que ser bem justificadas ou o roteiro não funciona. Aí tu quer me convencer que o Goku tava mais fraco que o Baby porque convenientemente o corpo dele não aguentava o Super Saiyajin 3 porque era muito pequeno? Até onde eu sei, o corpo do Gotenks era muito pequeno também e ele aguentou o Super Saiyajin 3, certo? Mas aí o Goku se fortalece porque puxaram o rabo dele pra fora com um alicate. Aí ele vira o Super Saiyajin 4 depois de analisar uma foto e beber lágrima. Ou seja, a estrutura do roteiro tá ali, mas os porquês de as coisas acontecerem são todos falhos. Então é mal escrito, não tem pra onde correr. Muito mais poderia ser dito e eu poderia dar muitos outros exemplos de tudo que eu disse aqui, mas o vídeo já tá longo e o ponto já tá claro. A saga de Baby é um desastre. Ela comete um caminhão de erros em coisas muito básicas e isso prejudica muito a imersão de quem assiste a série. Algumas ideias são bem legais, como o backstory do Baby, o Super Saiyajin 4 e a estrutura do roteiro da saga e das lutas. Mas tudo isso é absolutamente jogado na lata do lixo por conta de furos de roteiro, justificativas cheias de conveniência, cenas que não fazem sentido nenhum e uma produção que deixa a desejar tanto na animação das lutas quanto na direção dos episódios. É um pacote do puro caos, desastre, dedo no caneco e gritaria. E é dureza aguentar isso por 24 episódios, que mais parecem 240. É caso de mandar prender os responsáveis aí sem sombra de dúvidas. Dito isso, reitero que vocês me devem o like, o compartilhamento do vídeo e a inscrição no canal. Depois de me submeterem a essa insalubridade, a esse câncer em formato de desenho, vocês me devem isso. Já agradeço a quem ficou até o fim do vídeo, isso é bastante importante para o algoritmo do YouTube, né? Ele valoriza muito os vídeos que seguram a audiência por mais tempo, então se você ficou até aqui, muito obrigado. E desculpa se eu fui amargo demais, é porque realmente foi muito puxado para mim assistir a saga de Baby. Semana que vem traremos mais um campeão de pedidos nos comentários, o controverso Shingeki no Kyojin. Até lá.